Olá pessoal, é um prazer iniciar mais uma videoaula com vocês. E hoje especificamente falaremos sobre o sumário da culpa e o procedimento do júri já nessa fase inicial. Segundo Guilherme Souza Nutti, que é um jurista bastante famoso nos dias atuais, é um magistrado, e nós temos várias obras dele aqui. Inclusive nós temos esse manual de processo e execução que nós utilizamos no dia a dia da advocacia criminal, da advocacia voltada também para o tribunal do júri. O Guilherme Souza Nutti, ele diz que a fase do júri, que o júri se divide em 3 fases. Ele fala que tem 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira. Que eu acredito que isso é para fins didáticos, fica mais fácil entender, né, o aluno, o estudante de direito entender dessa forma. A primeira fase chama-se sumário da culpa, que é aquela fase que inicia lá no recebimento da denúncia ou queixa, que também está lá no artigo 406 do Código de Processo Penal, e dali em diante vem a citação do acusado, no artigo já 406, parágrafo 1º, resposta escrita, traz todo o procedimento. Então, quem quiser acompanhar pelo Código de Processo Penal, abra lá no artigo 406, que vai ter o início ali da primeira fase do Tribunal do Júri, que é chamado de sumário da culpa. Depois vem a segunda fase, segundo Nutti, que é a fase procedimental, que é a organização desse processo depois da primeira fase para poder ser levado a plenário. E a terceira fase, já do júri, propriamente dita, são aquele julgamento em plenário. O julgamento com os debates do júri, como a maioria conhece, né? Só que muitos não sabem que para chegar nesse ponto, para que o processo chega, que está maduro já para ser julgado, ele passou por diversos procedimentos, outras fases anteriores, né? Inclusive o inquérito policial. O inquérito policial, que é ali onde inicia a coleta da prova, né? Onde inicia os exames de corpo de delito, os exames periciais, na fase investigativa, na fase policial. Essa fase do inquérito policial, ela não está incluída nas fases do Tribunal do Júri, segundo os doutrinadores trazem para a gente, né? Mas é aquela fase que inicia e é uma fase que é determinante, na maioria das vezes, para uma condenação ou para uma absolvição. A fase de investigação do Tribunal do Júri, ela é de suma importância, porque ela pode trazer uma prova mal colhida, ela pode trazer uma prova que está contaminada, que não vai servir, porque foi produzida ou mediante tortura, ou mediante fraude, entendeu? Então, muitas vezes, esse caderno inquisitorial, que também é chamado de inquérito policial, ela traz uns riscos para a acusação, porque a forma que é colhida, a forma que os policiais agem, que a autoridade policial conduz aquele procedimento, pode causar um problema tanto para o Ministério Público no oferecimento da denúncia, né, como para o juiz proferir uma decisão de pronúncia lá mais na frente, na fase judicial. Então, voltando, antes do sumário da culpa, que inicia lá com o recebimento da denúncia ou queixa, conforme na nossa apostila aqui, está aqui na nossa apostila, o sumário da culpa. Então, antes disso, há o procedimento de investigação, que pode ter início o inquérito policial de ofício, mediante portaria da autoridade policial, que tomou conhecimento do crime, ou então ele pode ter início também por um auto de prisão em flagrante, um APP,
um auto de prisão em flagrante, a pessoa foi presa, ali inicia esse procedimento. Mas a crítica maior que fazem sobre essa primeira fase, antes do sumário da culpa, é a forma de coleta da prova sem ter um contraditório, sem ser levado ao contraditório, a ampla defesa. Há muita discussão acerca disso na doutrina, se o inquérito policial ele tem realmente a necessidade de ser levado, entendeu, a sério, ou se ele é dispensável. Eu vejo que hoje não há como dispensar essa fase do inquérito policial. Inclusive, essa prova coletada ali no inquérito policial, no início, ela tem que ser confirmada em juízo. Os depoimentos colhidos ali pelas testemunhas, aqueles depoimentos serão prestados novamente lá no sumário da culpa, que, como nós veremos, a testemunha prestou um depoimento ali na delegacia de polícia, durante o auto de prisão em flagrante ou durante o inquérito, desenrolado da coleta de prova, e aquela mesma pessoa tem que ser levada na presença do juiz, aquela testemunha, para confirmar tudo aquilo que ela disse, sob pena de não confirmar aquela prova, né? E aí ser descartada. E então, o que a gente vê muito é que o inquérito policial ele é um pouco capenga, como dizem no linguajar comum. Um inquérito policial, dependendo da forma que ele é coletado, ele é bastante útil. A gente, os advogados especificamente, usamos muita crítica em cima da forma que é coletada aquela prova. Porque vocês conhecem, a maioria do pessoal conhece como é que funciona, entendeu? Um depoimento numa delegacia de polícia de uma testemunha, ou onde as pessoas são levadas sem estarem acompanhados de um advogado, de um promotor de justiça, entendeu? E por medo, muitas vezes, por nervosismo, terminam não falando espontaneamente, entendeu? Elas terminam não falando espontaneamente. E aí, quando chega em juiz, ela muda aquela versão. Muitas vezes por medo, ou então simplesmente porque esqueceu. Então, isso aí, essa prova, nós temos vários exemplos de júri, vários, que essa prova coletada no júri, quando não é confirmada em juízo, que a testemunha não confirma mesmo o que o cara falou, ela é determinante para uma possível absolvição do acusado, né? Então, a crítica que a gente faz nessa primeira parte do que é o inquérito policial é a forma que é coletada. Nós sabemos que não são todas as autoridades policiais, não é todas as autoridades policiais e seus agentes que têm problema ao coletar a prova no momento de ouvir aquelas pessoas, né? No momento de apurar, muitas vezes erroneamente, eles terminam por produzir alguma prova que não condiz com o que realmente aconteceu. E aí, ou por querer ali desvendar o crime a qualquer custo, né? Querer justiça a qualquer preço ali e tal, termina por extrapolar essa forma. Um exemplo clássico que eu estou falando, eu não estou acusando aqui autoridade policial nem policiais, não sei se tem algum aluno que é policial, provavelmente deve ter, mas nós temos exemplos clássicos que aconteceu no país de autoridade policial extrapolar todos os limites do bom senso, todos os limites possível de como conduzir uma investigação e produzir o caso de maior erro judiciário do país, que é o caso dos irmãos Naves, ocorrido lá em Minas Gerais, na cidade de Nova Ponte, e julgados em Araguari. Ali eles extrapolaram tudo, porque primeiramente eles não tinham o corpo da vítima, ou seja, não tinha materialidade.
embora indícios suficientes de autoria, poderia ter um indício, porque eles foram vistos a última vez com a vítima, mas a vítima nunca apareceu morta, não havia materialidade, não tinha o corpo, não tinha o corpo de delito e a prova nunca foi encontrada, entenderam? E eles torturaram os acusados, foram torturados várias vezes. A família dos acusados foram torturados, as mães foram torturadas para produzir, entendeu, um inquérito policial que pudesse fornecer elementos para o promotor de justiça fazer a denúncia e o juiz aceitar, receber a denúncia e fazer a instrução do processo, ouvir todo mundo e depois pronunciar ou impronunciar os acusados. Nesse caso, foram produzidos, inclusive, confissões, os réus foram torturados de tal forma que chegaram a confessar o crime, não aguentavam mais torturar a família na frente deles com a faca e depois eles confessam. Quem não confessaria numa situação dessa? Né? Mas a troco de quê que a autoridade policial fez isso? Esse é o problema, porque lá não tem um advogado para poder acompanhar, reperguntar as testemunhas. O advogado simplesmente acompanha. Se o réu tiver condições de ter um advogado ali durante a fase policial, né, o advogado vai acompanhar aquilo ali, mas nem sempre tem isso, entendeu? Então é feito ali da forma que melhor convier, se a autoridade policial realmente tiver imbuído com algum espírito de fazer justiça a qualquer preço, como no caso dos irmãos Naves, que depois os réus foram absolvidos 2 vezes pelo tribunal do júri, e depois a vítima, a suposta vítima do homicídio, apareceu viva. Quer dizer, não tinha materialidade, mas mesmo assim fizeram a confissão na autoridade policial mediante tortura, e eles confessaram, mas depois em juízo eles falaram a verdade, falaram que foram torturados, e os jurados acreditaram na versão dele e absolveram eles. Tá? Então, essa parte aí do inquérito policial, depois que é concluído, né, ouvindo todas essas testemunhas, ouvindo os réus, ouvido a vítima, quando há possibilidade de ouvir a vítima, porque quando há a tentativa que a vítima sobrevive, ela tem possibilidade de falar, é coletado aquela prova, né, o depoimento da vítima, a versão da vítima. Então, depois disso, é feito o caderno ali, encaminhado o relatório, é passado para o promotor de justiça, e o promotor de justiça, ele denuncia ou não. Se ele ver que há elementos suficientes, né, se a materialidade do crime, indício insuficiente de autoria, que possa sustentar uma acusação contra aquela pessoa, ele denuncia. Que aí é feita a petição inicial, né, da ação penal, é instaurada uma ação penal através da denúncia, você já deve ter aprendido isso, que a petição inicial da ação penal chama-se denúncia, é feita pelo Ministério Público, e o juiz, ao receber aquela petição ali, né, da ação penal, que chama-se denúncia, ele recebe ou não. Ele pode não receber, ele pode devolver, né, ele pode achar que não está completa, que não preenche os requisitos, assim como qualquer uma outra petição. O juiz não é obrigado a receber a denúncia do Ministério Público, entendeu? E mandar citar o réu para se defender no prazo de 10 dias. Ele não é obrigado a fazer isso, se ele achar que não tem elementos. Então, esse sumário da culpa tem início após essa conclusão do inquérito policial, que é encaminhado para o juiz, e aí depois o juiz recebendo a denúncia, inicia essa primeira fase. Como eu já falei, o acusado é citado para em 10 dias fazer a resposta à acusação. Ele é citado para em 10 dias fazer a resposta à acusação através de advogado.
Evidentemente que ele tem que ser através de advogado. Ou ele constitui, se nesse prazo ele não constituir um defensor, um advogado particular, o juiz vai nomear um defensor público, né? O juiz nomeia o defensor para fazer essa defesa para ele. E nessa defesa, que chama-se resposta escrita, já foi chamada de defesa prévia, hoje chama resposta à acusação, é uma defesa escrita, tá? E nessa defesa escrita é um dos momentos adequados que o réu tem que fazer todas as alegações que lhe couberem. Toda matéria de defesa pode ser alegada naquele momento ali, tá? Se for fatos que possam levar a uma absolvição sumária, tem que ser alegado naquele momento ali, como preliminares, e aí o juiz vai analisar aquelas preliminares. Se tiver preliminar, passa para o promotor de justiça, para o Ministério Público. Caso contrário, prossegue, já verificando o que foi requerido, determinando as diligências necessárias e marcando a audiência de instrução, de julgamento nessa primeira fase. Né? Aí, aqui na resposta escrita, conforme nossas apostilas, é onde o réu vai rolar as testemunhas, no máximo de 8, né, para ser ouvida ainda nessa fase do judicial, não é do plenário, ainda é na fase judicial. Argue preliminares, como tal, uma delas é inépcia da denúncia, deduzir alegações que interessa a defesa do réu, oferecer documentos e acusação e justificação e especificar provas que pretende produzir. Isso é a defesa do réu, tá? Muitas vezes acontece, o réu foi agredido, o réu foi também agredido anteriormente, está machucado, entendeu? Produziu laudo médico, teve no médico, foi na farmácia, ele não foi preso. Eu sei que se ele tiver esses documentos que comprovam as agressões sofridas, essas idas aos hospitais e tudo, é o momento dele juntar no processo. Ali é o momento dele juntar para poder alegar uma possível legítima defesa. Então, aí vem depois dessa defesa, da resposta à acusação, abre-se, conforme o artigo 409 CPP, para que o Ministério Público manifeste sobre isso. Depois dessa fase, que o Ministério Público manifesta, aí vem o despacho saneador, onde o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e, por último, ouvir o réu. Aí profere o interrogatório e, após o interrogatório do réu, o interrogatório é aberto para os debates orais de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Então, isso que eu estou explicando agora, é o que acontece já nessa audiência de instrução, que precede a sentença, a decisão que o juiz vai proferir. Ou se ele for mandar o procedimento para o tribunal do júri para ser julgado em plenário, que chama-se sentença de pronúncia, ou ele pode proferir outras 3 decisões, que chama-se impronúncia, sentença de impronúncia. Ele pode proferir também uma desclassificação do crime, uma sentença desclassificando. O crime não foi homicídio, por exemplo, foi latrocínio. Então, ele pode proferir isso aí, desclassifica o crime, que aí já vai para o juiz singular, não é mais o tribunal de júri que julga, né? Se for um crime latrocínio, não é julgado pelo tribunal de júri. Muito embora tenha ocorrido ali uma morte com um homicídio, mas a intenção do agente não era aquela, e ficar provado, ele desclassifica e joga para latrocínio. E a absolvição sumária. Essa absolvição sumária, ela já absolve sumariamente o réu, sem houver necessidade de remetê-lo a julgamento em plenário do júri, pelas 7 pessoas ali, conforme eu já expliquei anteriormente. Ou seja, o juiz viu que não é caso de pronunciar, mandar para júri, nem de impronunciar
e nem de desclassificar, ele pode ver uma possibilidade ali de absolvição sumária. Quando é que acontece a absolvição sumária? Nesse caso, acontecendo a absolvição sumária, o réu já livra solto ali, já está absolvido, mesmo sem ser levado a júri. Entendeu? Ou seja, não há necessidade apenas do réu ser levado a plenário para poder dizer se ele é culpado ou inocente. O juiz, nessa primeira fase, tem essa prerrogativa e tem essa obrigação de proferir uma sentença de absolvição se ele estiver ali relacionado à sua conduta, o que aconteceu estiver relacionado ali naquele rol do CPP. Nós vamos, deixa eu procurar aqui para abrir. A gente vê os casos de absolvição sumária. O 415 do CPP. Quem tiver com o CPP aí pode acompanhar. No artigo 415 do CPP, ele diz: depois dessa primeira instrução do processo, ainda ali dentro dos gabinetes, das salas de audiência do fórum, não é em plenário, aquela instrução ocorreu ali, ouvido todas as testemunhas, acusação e defesa e réu, né? Após os debates orais do advogado e do Ministério Público, o juiz pode proferir a sentença de absolvição, se ficar provado que o fato não existiu. Se provar que o fato, esse suposto homicídio ou tentativa de homicídio ou de infanticídio, né, ou instigação ou auxílio ao suicídio, então, se ficar provado que isso não ocorreu, ele já de imediato absolve, tá? Se ficar provado também que não foi aquela pessoa não participou daquele fato, ou se não foi ele que matou, tentou matar, entendeu? Se ficar provado, sem dúvida nenhuma ali, resta provado que não foi ele, que ele não participou, o juiz já deve de imediato absolver, após essa primeira fase do júri. Não precisa ele remeter, porque eu já expliquei no outro vídeo o fato seguinte: existem duas máximas latinas que dizem que se acontecer essas duas coisas, o juiz tem como agir. Primeiro é indúbio pro societar. Nessa fase na primeira fase, no sumário da culpa, a dúvida procede a favor da sociedade. A dúvida gerada ali com o juiz, se ele tiver dúvida, ele tem que remeter para o júri. Ele remete para o júri. O indúbio pro réu, se tiver dúvida em favor do réu, não vigora nessa primeira fase, entendeu? Qualquer resquício que o juiz tem de dúvida, ele vai remeter o processo para o tribunal do júri, ou seja, lava as mãos. Teve dúvida, ele lava as mãos, joga para o júri. Casos que ele tenha certeza que o réu não participou e tudo ali, ele tem que absolver sumariamente, entendeu? Lá no júri vigora o indúbio pro réu. Na dúvida lá, em benefício do réu. Aqui não, nessa fase de pronúncia não vigora esse princípio. Duvidou se foi ou não, manda para o júri, tá? Aí tem outro detalhe: quando o fato não constituir infração penal, é o inciso 3 do artigo 415 do Código de Processo Penal. Se o fato não constitui infração penal, né, então já sumariamente ele tem que ser absolvido. O quarto, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime. Se ficar demonstrado que o réu agiu em, por exemplo, legítima defesa, que exclui o crime, né? A legítima defesa exclui. Então, isenta de pena. A legítima defesa tem aqueles casos de legítima defesa, exercício regular de direito,
né? Então, é esse caso do inciso 4 aqui. Tá? O juiz já declara logo legítima defesa ou exercício regular de direito, e tem o outro inciso também, ele já declara evidentemente isso aqui, tá? Agora, nos faz remeter aqui, esse 415 da absolvição sumária, no caso de provar a desistência do fato. E se não tiver a materialidade, né? Quando não tem o laudo da morte da pessoa, não tem o laudo cadavérico, não tem a certidão de óbito emitida, tá? Aí o juiz já pode dizer que não aconteceu o crime, que não aconteceu o fato. Isso não, porque é o seguinte, há uma dúvida, gerou uma dúvida aí, porque tem casos, nós tivemos casos aqui emblemáticos no Brasil, que não restou juntado ali o laudo, né, o laudo da morte da pessoa. Não tem aquela certeza se a pessoa morreu ou não, mas indiretamente pode existir uma prova que diz que aquela pessoa morreu, depoimento de testemunha, alguma coisa. Ou seja, a dúvida pode surgir na cabeça ali do magistrado, né, por falta desse laudo, o corpo se perdeu por aí, foi queimado, foi jogado no mar, né? Então não há o corpo da vítima, aí só por isso não tem como provar que o crime não aconteceu, ou que o crime aconteceu, não tem como provar? Evidentemente que não, que há a prova indireta. Um exemplo que nós temos clássico aqui, que o juiz realmente não tinha essa certeza da materialidade do crime, porque não tinha o corpo da Elisa Samúdio, daquela questão lá do Bruno, do goleiro do Flamengo, né? Que o corpo até hoje não apareceu, né? Não tem o corpo, mas nem por isso eles deixaram de ser levados a plenário para julgamento e de serem condenados, todos, né? Todos foram condenados, porque na realidade todos sabem ali, quem viu o processo, que ela realmente foi morta, tá? Só não apareceu o corpo. E eu tive informações assim de pessoas que atuaram no processo, que inclusive o corpo foi jogado para os cachorros, né? Falaram que o corpo foi jogado para os cachorros comer, mas não fizeram a perícia nos cachorros. Teve esse problema, parece, né? Não fizeram a perícia para saber, não sei também se ia dar certo. O certo é que, provado a inocência do fato, ou provado que não é o réu ali, que foi o autor, e os outros dois casos lá, de isenção de pena, tudo, o juiz absolve sumariamente ali, tá? E isso é a primeira fase, pessoal. É a primeira fase, que chama sumário da culpa do tribunal do júri, tá? Eu volto no outro vídeo para a gente explicar ainda a continuidade dessa primeira fase e também para a gente falar sobre os recursos cabíveis sobre essas 4 decisões que o juiz pode proferir logo após a instrução na primeira fase, tá? Agradeço a atenção.